uma verdade que pode transformar tudo. Meus queridos amigos, hoje venho com uma mensagem que toca profundamente meu coração. Uma mensagem de verdade, uma mensagem urgente. Vocês já sentiram algo que não explica? Como se uma sombra estivesse agindo nas entrelinhas, afastando pessoas queridas? A batalha que enfrentamos não é de carne e osso, mas de espíritos, forças invisíveis que operam nas sombras, destruindo famílias, rompendo amizades e envenenando os corações daqueles que amamos. Alguns de vocês já perceberam isso. Já viram em um amigo que antes brilhava com luz, mas agora caminha na escuridão. Já notaram em um familiar cujo amor esfriou, cuja bondade foi substituída por crueldade, cuja fé foi sufocada pela mentira. E vocês se perguntam, o que aconteceu? Por que agem assim? É só a vida? São apenas circunstâncias? Ou há algo mais profundo em ação? Quero convidar vocês a mergulharem nessa verdade comigo. Curtam este conteúdo e comentem luz para mostrar que estão prontos para enxergar além do óbvio. Marcadores da decepção espiritual. Escutem com o coração aberto. Se alguma vez sentiram que algo estava errado, prestem atenção a esses sinais. Chega um momento em que olhamos para alguém que amamos, um amigo, um familiar, alguém com quem caminhamos por anos, e percebemos que algo mudou. O brilho nos olhos deles apagou. As palavras, antes cheias de bondade e verdade, agora carregam uma rispidez, uma amargura que não existia. Os valores que antes defendiam, moralidade, honestidade, integridade, parecem ter se desvanecido em algo irreconhecível. Vocês se perguntam o que aconteceu. Para onde foi a pessoa que conhecíamos? Esse, meus amigos, é um dos primeiros e mais perigosos sinais de influência demoníaca, uma mudança no caráter e na moral. O inimigo não ataca de uma vez, ele é sutil, enganador e paciente. Planta pequenas sementes de concessão, mudanças que parecem insignificantes no início. Talvez comecem a justificar pecados, a aceitar coisas que antes consideravam erradas. Talvez passem a flertar com a escuridão, experimentando ações ou comportamentos que antes condenavam. Isso acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento que entorpece a consciência com o tempo. No começo, pode parecer que estão apenas mudando ou passando por uma fase. Mas cuidado, quando uma pessoa começa a se afastar do que é justo, quando sua bússola moral começa a se desviar sem convicção ou remorso, algo mais profundo está em ação. A Bíblia nos diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E uma das primeiras coisas que ele busca roubar é a integridade de uma pessoa, seu senso de certo e errado. Vocês podem notar que eles não sentem mais culpa por coisas que antes incomodavam sua consciência. Mentiras saem com facilidade, a falsidade se torna natural. A pureza que antes valorizavam agora é ridicularizada, descartada como algo ultrapassado ou restritivo. Eles começam a se cercar de pessoas que alimentam essa mudança, que incentivam o deslize para a escuridão. E em pouco tempo, a pessoa que vocês conheciam, sua bondade, sua honestidade, seu amor, é substituída por alguém quase irreconhecível. E aqui está o mais perigoso. Essa transformação, muitas vezes, é mascarada como liberdade. O inimigo sussurra que eles estão se encontrando, que estão se libertando de velhas limitações, que estão vivendo sua verdade. Mas na realidade estão entrando em correntes. Correntes que se apertam ao redor de sua alma, tornando cada vez mais difícil voltar atrás. Se vocês virem isso acontecendo com alguém que amam, não fiquem calados. Não ignorem e esperem que eles voltem sozinhos. Orem por eles, falem a verdade, mesmo que resistam. Permaneçam firmes no amor, mesmo quando os afastarem.
Porque o momento em que vocês reconhecem essa mudança é o momento em que são chamados a interceder por eles. A batalha pela alma deles é real e, às vezes, a única coisa entre eles e a destruição total é alguém que se recusa a desistir. Se essa mensagem está mexendo com você, curtam e deixem um comentário com verdade para mostrar que estão atentos a esses sinais. Não há arma mais destrutiva para relacionamentos, famílias e até comunidades inteiras do que a divisão e o conflito. É a ferramenta que o inimigo usa desde o princípio, sussurrando mentiras, semeando discórdia e virando corações uns contra os outros. Se querem saber onde a escuridão está agindo, procurem por conflitos constantes. Procurem por relacionamentos quebrados, discussões amargas e uma tensão que parece envenenar cada interação. Vocês podem notar isso em um amigo que antes era pacífico, mas agora parece gostar de provocar confusão. Antes falavam com bondade, mas agora suas palavras são cortantes, feitas para ferir, não para curar. Eles fofocam livremente, distorcendo a verdade para servir à própria agenda, plantando sementes de dúvida e desconfiança nos corações ao redor. De repente, amigos que antes estavam unidos, agora estão em conflito. Famílias que eram unidas começam a se desfazer. E não para por aí. Um espírito de divisão trabalha por meio de acusações, sutis no início, depois mais agressivas. Ele convence as pessoas a enxergarem o pior umas nas outras, a guardarem mágoas do passado, a construírem muros em vez de pontes. Vocês podem ouvir frases como "você soube o que disseram sobre você?" ou "não dá para confiar neles." E uma vez que essas sementes são plantadas, se não forem arrancadas pela verdade e pelo amor, elas crescerão até a destruição total. O inimigo sabe que uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Ele sabe que se puder virar irmão contra irmão, irmã contra irmã, amigo contra amigo, já venceu metade da batalha. E quando a divisão se instala, ela convida o caos. Vocês verão pessoas se ofendendo facilmente, sempre presumindo o pior, recusando-se a perdoar. Elas guardarão rancores como troféus, alimentando a amargura dentro delas. Mas aqui está o que é realmente perigoso. Aqueles sob a influência desse espírito raramente o reconhecem. Eles acreditam que estão justificados em sua raiva. Acreditam que estão defendendo a verdade, o que é certo. O inimigo os cega para o fato de que suas próprias ações estão causando destruição. E a menos que seus olhos sejam abertos, eles continuarão por um caminho que os deixará isolados, cercados por relacionamentos quebrados e pontes queimadas. Se notarem esse espírito em ação, não o ignorem. Confrontem, não com raiva, mas com amor e verdade. Recusem-se a participar de fofocas. Sejam a voz que acalma a tempestade, não a que a alimenta. Falem paz onde outros estão falando divisão. E, acima de tudo, orem. Porque quando uma pessoa está presa nesse ciclo, somente Deus pode quebrar as correntes. Lembrem-se, o maior medo do inimigo é a unidade. Ele sabe que quando as pessoas se unem na verdade e no amor, seu poder é quebrado. Então, se virem a divisão se aproximando, resistam. Sejam os pacificadores, sejam a ponte. Porque onde o amor e a verdade prevalecem, a escuridão não tem onde se esconder. Essa mensagem está falando com você? Curtam e comentem unidade, para mostrar que estão comprometidos em combater a divisão. Um dos sinais mais claros de que uma influência demoníaca está agindo na vida de alguém é um ódio inexplicável pela verdade. É uma resistência profunda, às vezes sutil, às vezes abertamente violenta, contra qualquer coisa que carregue a luz de Deus. Vocês já podem ter visto isso. Uma pessoa que antes respeitava a palavra de Deus, agora zomba dela. Alguém que antes buscava sabedoria,
agora rejeita a correção com raiva. Um coração que antes estava aberto ao amor e à justiça, agora está fechado, endurecido e hostil a qualquer coisa que desafie sua nova forma de pensar. No início, pode parecer que estão apenas questionando, tentando encontrar seu próprio caminho. Mas escutem com atenção. Há uma diferença entre buscar entendimento e rejeitar a verdade completamente. Vocês ouvirão isso em suas palavras. Eles começam a distorcer o que é bom e chamá-lo de mal. Afirmam que a verdade é relativa, que certo e errado são apenas construções sociais, que a palavra de Deus é ultrapassada e opressiva. O que antes era sagrado para eles, agora se torna alvo de sua zombaria. E não para por aí. Esse ódio pela verdade muitas vezes se transforma em um ataque contra aqueles que ainda a sustentam. Vocês podem notar que eles ficam irritados quando falam sobre fé, reviram os olhos diante de uma oração, ficam bravos quando confrontados com escrituras, mesmo que compartilhadas com amor. Eles acusam aqueles que falam a verdade de serem julgadores, estreitos de mente ou intolerantes. Não é só que discordam, eles desprezam. Por que isso acontece? Porque a verdade expõe a escuridão. E quando uma pessoa permitiu que a escuridão criasse raízes em sua vida, a verdade parece uma ameaça. Não é apenas uma rejeição intelectual, é uma batalha espiritual. O inimigo fará tudo ao seu alcance para convencer uma pessoa de que a verdade é sua inimiga. Ele encherá a mente deles com mentiras. Mentiras que dizem que não precisam de Deus, que o pecado não tem consequências, que são livres para fazer o que quiserem. Mas isso não é liberdade. É engano em sua forma mais pura. Essa rejeição da verdade, muitas vezes, vem com um coração endurecido. Vocês notarão que eles não sentem mais convicção por coisas que antes os incomodavam. Sua consciência foi anestesiada. Eles vivem como se não houvesse responsabilidade, padrão maior ou julgamento a vir. E, meus amigos, esse é um lugar perigoso para estar. Porque quando uma pessoa não vê mais a necessidade da verdade, ela já começou a cair mais fundo na armadilha do inimigo. Então, o que fazer? Orem por eles. Não discutam, porque a batalha deles não é com vocês, é com Deus. Continuem a falar a verdade, mas façam isso com amor. Sejam pacientes, porque às vezes as sementes que vocês plantam levarão tempo para crescer. E, acima de tudo, não deixem que a rejeição deles os desencoraje. Porque não importa o quão longe alguém fuja da verdade, não importa o quanto resistam, a luz de Deus é sempre maior que a escuridão que tenta consumi-los. Se essa mensagem tocou seu coração, curtam e comentem Verdade Sempre para afirmar seu compromisso com a luz. Há algo profundamente inquietante em ver o coração de uma pessoa esfriar. Vocês veem isso nos olhos deles, na forma como falam, na maneira como tratam os outros. Uma pessoa que antes era cheia de amor e bondade, agora parece distante, indiferente e endurecida. Suas palavras não têm calor, suas ações não têm compaixão, e não importa o quanto vocês tentem se aproximar, parece haver um muro invisível entre eles e o mundo ao redor. Isso, meus amigos, não é apenas uma mudança de personalidade ou uma resposta às dificuldades da vida. Muitas vezes é um sinal de algo muito mais sinistro. Uma batalha espiritual acontecendo dentro deles. Uma das maiores armas do inimigo é a erosão lenta do amor. Porque quando o amor desaparece, a própria essência de Deus, dentro de uma pessoa, começa a sumir. Vocês podem notar que eles não demonstram mais preocupação pelos outros como antes. Onde havia um coração que se compadecia dos que sofriam, agora há apatia. Eles costumavam ser generosos, dispostos a ajudar, mas agora são egoístas, só pensando em si mesmos.
Quando alguém está sofrendo, em vez de se sentirem movidos a ajudar, eles são indiferentes, eles veem dor, mas não se importam. Ouvem pedidos de ajuda, mas não sentem nada. E, quando o amor é substituído por frieza, a escuridão nunca está longe, porque o amor é o que nos mantém conectados a Deus e uns aos outros, é o que nos leva a perdoar, a mostrar misericórdia, a estender graça. Mas quando uma pessoa perde isso, ela começa a justificar a crueldade. Não vê nada de errado em ferir os outros, suas palavras se tornam cortantes, feitas para machucar, não para curar. Eles manipulam, enganam e usam os outros para seu próprio benefício sem pensar duas vezes. Essa perda de compaixão, muitas vezes, vem com orgulho. Eles começam a ver os outros como inferiores. Param de valorizar relacionamentos, tratando as pessoas como descartáveis. Seu coração se endurece, incapaz de sentir culpa ou convicção. E o mais assustador, eles nem percebem. Para eles, isso é apenas quem são agora. Convenceram-se de que emoções os tornam fracos, que se importar é inútil, que o amor não passa de uma mentira. Mas a verdade é que eles não estão livres, estão presos. Uma pessoa sem amor é uma pessoa em cativeiro, não importa quão forte pareça por fora, porque sem amor não há alegria, sem amor não há paz verdadeira, sem amor há apenas vazio, um vazio que nenhum sucesso, poder ou prazer pode preencher. Então, o que fazemos quando vemos isso em alguém? Oramos. Amamos mesmo quando nos afastam. Lembramos a eles, por meio de nossas ações e palavras, que o amor não é fraqueza, é poder. Porque o momento em que abrem o coração novamente, mesmo que só um pouco, é o momento em que Deus pode entrar e começar o trabalho de restauração. A escuridão não pode resistir onde o amor permanece, e nenhum coração está tão perdido que o poder do amor de Deus não possa alcançá-lo. Um dos sinais mais alarmantes de que uma pessoa está sob influência demoníaca é uma crescente atração pela escuridão. Não acontece de uma vez, começa sutilmente, com pequenas concessões, curiosidades aparentemente inofensivas ou uma fascinação inexplicável por coisas que glorificam o mal. Mas com o tempo, cresce e se torna algo muito mais perigoso, uma aceitação completa da escuridão que muda não apenas o que fazem, mas quem são. Vocês podem notar uma mudança nos interesses deles. Antes, encontravam alegria em coisas edificantes e boas, mas agora são atraídos pelo macabro, pelo distorcido, pelo perturbador. Tornam-se obcecados por coisas que promovem medo, violência ou destruição. Pode ser o entretenimento que consomem, filmes, músicas, livros cheios de temas sombrios, celebrando caos, rebelião e maldade. Pode ser uma curiosidade crescente por práticas ocultas, cartas de tarô, astrologia, bruxaria ou rituais que prometem poder e controle. O que antes os deixava desconfortáveis, agora os excita. E aqui começa o verdadeiro perigo. A escuridão não apenas entretém, ela consome. O que começa como curiosidade se torna um modo de pensar. Eles começam a justificar o pecado, convencendo-se de que não há certo ou errado. Abraçam a rebelião, rejeitando a autoridade, rejeitando verdade, rejeitando Deus. Zombam daqueles que caminham na luz, vendo-os como fracos, ingênuos ou controlados. E à medida que sua atração pela escuridão cresce, seu coração começa a mudar. Um dos sinais mais claros dessa transformação é a atitude deles em relação à pureza. Uma pessoa consumida pela escuridão começará a rejeitar qualquer coisa que seja santa, justa ou boa. Podem rir da ideia dos mandamentos de Deus, podem desprezar a oração, vendo-a como inútil. Podem até se tornar hostis com aqueles que tentam alertá-los. Isso acontece porque escuridão e luz não podem coexistir. Quando uma pessoa permite que a escuridão entre em sua vida,
ela ou se arrependerá e voltará para a luz, ou a rejeitará completamente porque ela expõe a verdade que não querem enfrentar. E, meus amigos, isso não é pouca coisa. Quando uma pessoa convida a escuridão para a sua vida de forma voluntária, ela está abrindo portas espirituais que nunca deveriam ser abertas. Eles podem começar a sentir mais raiva, mais depressão, mais inquietação. Podem sentir um vazio crescente, uma fome que nada parece satisfazer. E ainda assim, em vez de se voltarem para Deus, mergulham ainda mais nas coisas que os estão destruindo. Então, o que fazer se virem isso acontecendo? Orem com fervor. Não lutem com argumentos. Lutem por eles no Espírito. Não lutem com argumentos. Lutem por eles no Espírito. Permaneçam firmes na verdade, recusando-se a ceder, recusando-se a deixar que a escuridão deles os puxe para baixo. E, acima de tudo, lembrem a eles. Não importa o quão longe tenham ido, não importa o quão profundo estejam na escuridão, a luz de Deus é mais forte. A redenção é sempre possível, mas eles precisam escolhê-la antes que seja tarde demais. A vida não é apenas o que vemos com nossos olhos. Todos os dias, forças além de nossa compreensão moldam a forma como pensamos, sentimos e agimos. Algumas dessas forças trazem paz, amor e sabedoria, mas outras buscam destruir tudo o que valorizamos. E o mais perigoso, elas frequentemente agem através das pessoas mais próximas de nós. Talvez vocês tenham visto um amigo que antes tinha alegria no coração, agora cheio de amargura. Um familiar que costumava ser cheio de fé, agora afogado em dúvidas. Um ente querido que antes elevava os outros, agora os derrubando. E vocês se perguntam, o que aconteceu? Foi a vida? Foi a dor? Ou havia algo sussurrando para eles, distorcendo seus pensamentos, afastando-os da verdade? A Bíblia nos avisa que não lutamos contra carne e osso, mas contra governantes, autoridades e forças espirituais da escuridão. Isso significa que as batalhas que vemos na superfície, as discussões, as traições, a frieza, são muitas vezes sintomas de uma guerra acontecendo no invisível e, se não reconhecermos isso, corremos o risco de lutar contra o inimigo errado. Então, o que fazemos? Como respondemos quando vemos alguém que amamos sendo influenciado por forças que buscam destruí-lo? A resposta é simples, mas nem sempre fácil. Primeiro, devemos reconhecer os sinais. O inimigo prospera na escuridão. Então, expor seu trabalho é o primeiro passo para detê-lo. Se alguém próximo a vocês está de repente consumido por raiva, divisão ou uma escuridão inexplicável, não ignorem, prestem atenção. Eles estão rejeitando a verdade? Estão afastando as pessoas que os amam? Estão consumidos por uma amargura que parece não ter raiz? No momento em que começamos a reconhecer esses padrões, começamos a ver a batalha pelo que realmente é. Segundo, devemos orar com autoridade. Não somos impotentes. Se somos crentes, carregamos o Espírito de Deus dentro de nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Isso significa que temos autoridade sobre a escuridão. Quando oramos, coisas mudam no invisível. Podemos falar verdade sobre nossos entes queridos e pedir a Deus que quebre as correntes que os mantêm cativos. Terceiro, não devemos ser enganados. Um dos maiores truques do inimigo é nos convencer de que a batalha não é real, que é só a vida, só estresse, só uma fase. Mas me deixem perguntar, se alguém que vocês amam começasse a caminhar em direção a um precipício, vocês ficariam parados dizendo, é só uma fase? Não. Vocês correriam até eles. Vocês os alertariam. Vocês fariam tudo ao seu alcance para acordá-los antes que fosse tarde demais. Esse é o tipo de urgência que precisamos ao lidar com batalhas espirituais. Quarto,
Devemos amar, mas permanecer firmes. Amar alguém sob ataque espiritual não significa tolerar comportamentos tóxicos. Não significa aceitar mentiras só para manter a paz. Jesus amava a todos, mas nunca comprometeu a verdade. Falem com amor, mas não cedam à manipulação. Às vezes, a coisa mais amorosa que vocês podem fazer é permanecer firmes e se recusar a ser puxados para o engano. E, finalmente, devemos proteger a nós mesmos. Se estamos constantemente perto de alguém que está sob ataque espiritual, precisamos guardar nossos próprios corações. A escuridão se espalha quando não somos cuidadosos. Isso não significa abandonar aqueles que amamos, mas significa ser intencional, orando diariamente, permanecendo enraizados na verdade e nos cercando de pessoas que fortalecem nossa fé. E agora, deixo vocês com uma pergunta final. O que farão com o que acabaram de ouvir? Vão sair daqui fingindo que essa mensagem não era para vocês? Ou vão abrir os olhos, olhar para as pessoas ao seu redor e começar a lutar por elas da maneira que mais precisam? Porque aqui está a verdade. Essa batalha é real e ignorá-la não a fará desaparecer. Mas vocês não estão sozinhos nessa luta. Vocês são chamados a ser uma luz na escuridão, a falar a verdade onde há engano, a amar sem comprometer, a orar com autoridade. Então, hoje, façam uma escolha. Vocês vão permanecer na luz ou vão deixar a escuridão se aproximar despercebida? A resposta está nas suas mãos. Se essa mensagem abriu seus olhos, curtam, compartilhem com alguém que precisa ouvir isso e comentem Luz Eterna para declarar que estão escolhendo a verdade. Antes de irem, deixem um comentário abaixo. Vocês já sentiram uma batalha espiritual acontecendo em sua vida ou na de alguém que amam? Vamos conversar sobre isso. Até a próxima, permaneçam firmes, atentos e nunca parem de lutar pela verdade. Que Deus os abençoe.